Olá, mais uma vez. Eu sou a professora Elisama Moraes, do IFPB do Campus Solidade, e estou aqui nesse vídeo para a gente dar continuidade ao nosso aprendizado a respeito da linguagem em ambiente virtual para ser desenvolvido em virtude do processo de ensino-aprendizagem que nesse momento está sendo aí continuado através do ensino à distância. Para agora, no que a gente vai pensar? Em maneira de materializar essa interação, esse dialogismo interacional, esse diálogo instrucional tão necessário à linguagem virtual, principalmente quando ele é mobilizado para o ensino. Então, a partir de agora, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre linguagem e vai também entender como é que eu vou tornar essa língua dialógica através de exemplos. Então, estamos continuando as nossas instruções para o uso de linguagem em ambiente virtual. No que a gente está centrado agora? Na manutenção do diálogo, mesmo em textos assíncronos. Lembrando lá do conceito que a gente já viu por diversas vezes da palavra assíncrono, que é aquilo que não acontece ao mesmo tempo, certo? Então, a gente tem que ter noção de que esse material que a gente prepara, quando a gente trata do ensino à distância, não necessariamente vai ser acessado no mesmo momento em que foi postado. Então, muitas vezes eu estou online agora, o meu aluno não está. Então, isso mostra que é um ensino que não vai, é bem diferente do que acontece na sala de aula, em que as coisas se dão ao mesmo tempo. Não é o que acontece no ensino à distância. Primeira coisa que eu quero levar em consideração quando eu trato desse dialogismo que acontece aí nos textos produzidos para salas de aulas virtuais é que a gente precisa reconhecer que escrever não é fácil, por isso eu trouxe um trechinho de um livro de Clarice Lispector chamado A Hora da Estrela, e ela coloca lá: não é fácil escrever. É duro como quebra-rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Então, eu acredito que ela queira dizer que, embora não seja fácil escrever, mas essa escrita vai sempre deixar alguma coisa, ainda que seja feita ali na dificuldade. Então, é isso que a gente tem que se centrar. Então, não se acanhe de escrever, escreva do seu jeito, utilizando as dicas que a gente está dando para tentar produzir algum efeito. Algum efeito vai ser refletido dessa sua escrita. Outra coisa que eu acho interessante que a gente tenha consciência é algo sobre como a gente chegou nesse momento de escrita virtual, certo? Então eu trouxe aí um trechinho de um outro autor chamado Pistori, que diz o seguinte: o ser humano demorou aproximadamente 1.700 gerações para transcrever a linguagem verbal para a linguagem escrita e centenas de gerações para desenvolver a impressão, e pouquíssimos anos para evoluir do telégrafo para a web 2.0. Assim também aconteceu com a tecnologia. Então veja, a gente deu um salto. Primeiro a gente andava aos passos lentos, depois a gente deu um salto muito rápido e a gente precisa acompanhar essa transição, principalmente nesse momento de agora, em que esse ensino à distância se faz cada vez mais necessário para que a gente volte às atividades aí educacionais e possa dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem. E aí, como é que a gente vai utilizar essa linguagem dialógica na construção de fato do texto? Vamos tentar perceber? Eu trouxe aí uma comparação de dois modos de textos escritos que tratam basicamente do mesmo conteúdo, mas a escrita se deu de maneira diferente. Texto 1 tem: antes de iniciar a leitura do texto, é importante que você desenvolva a atividade. Estou colocando isso aí, é um texto bem genérico, mas que poderia aparecer na atividade, no material de qualquer um dos professores. E eu posso dizer isso dessa forma, mas aí eu não tenho tanta dialogicidade. Isso aí, geralmente, a gente utiliza no ensino de sala de aula, em que o aluno tem o nosso apoio para poder tirar dúvida, para poder desenvolver esse diálogo, né? Então, tem é o texto desenvolvido para um momento em que professor e aluno compartilham daquela situação. Como não é o caso do ensino à distância, a gente precisa modificar. Então, embora o seu aluno lhe conheça, é sempre importante você chegar e colocar: olá, meu nome é.
como eu estou sempre colocando, meu nome é Elisama, eu sou professora de português. Esse lembra eu coloquei aí porque, né, houve aí um pequeno distanciamento entre os professores e os alunos. E aí vamos ver como é que dá continuidade a esse processo dialógico. Vamos dar início aos nossos estudos? Então, para compreender o conteúdo que iremos estudar agora, é preciso que você responda umas questões antes de fazermos a leitura do texto. Assim, podemos aproveitar algumas das nossas conclusões ao longo da leitura. Perceba que nesse novo texto eu vou tentando envolver o aluno nesse diálogo e apresentando outras justificativas que você normalmente em sala de aula daria oralmente. Então, como não vai ter essa questão oral, salvo os momentos em que se fizer vídeo, mas mesmo na questão do vídeo, a gente vai tentando também produzir esse diálogo, ainda que não tenha resposta imediata do aluno, e então é necessário que a gente dê mais explicações. Afinal de contas, na hora de fazer a atividade, ele vai estar ali sozinho, ou muitas vezes na hora em que ele vai ler o texto, ver o vídeo e daí por diante. Essa aqui já é um princípio de linguagem dialógica instrucional, ou seja, norteada sempre pela interação. Bom, a ideia é usar a linguagem coloquial, ou seja, aquela linguagem oral que eu falei lá no primeiro vídeo, na construção do texto para torná-lo mais interativo. Como é que a gente faz isso? Vou retomar algumas coisas das quais eu já falei no segundo vídeo. Primeiro, usar o tu e o você para você se dirigir ao aluno, ou seja, você precisa se dirigir ao aluno sempre de uma maneira pessoal. A impessoalidade aqui não é proveitosa. Segundo, fazer pergunta ao longo dos textos e respondê-las, como a gente viu no segundo vídeo. Eu preciso perguntar, fazer uso do meio argumentativo, da estratégia argumentativa de pergunta retórica. Você perguntou, você responde. Depois, é interessante, como eu já falei, e é a justificativa para estar usando aqui algumas animações. Né? Então, embora muitas vezes pareça simplório, pareça bobo, como eu falei, mas para o aluno pode parecer uma motivação. Usar destaques e caixa de texto, então sublinhar, negrito, itálico, tudo isso pode ser usado. Usar personagens, mascotes, tá aí uma coisa da qual eu não havia falado ainda. Mas para quem já fez algum curso EAD ou para quem pretende fazer, busque sempre aí informações. Muitos deles apresentam mascotes e esses mascotes são colocados ali para tentar envolver o aluno, certo? Eu coloquei aqui um desenho da I e do F. Eles seriam os nossos mascotes, né? Eles não estão animados, mas já tem uma ideia. Uma ideia para vocês é vocês tentarem envolver os alunos no desenvolvimento desse mascote. Quem sabe aí à distância, vocês pedindo para desenhar, eles desenharem, vocês não conseguem fazer um mascote e inserir no material de vocês. Outra coisa, você precisa apresentar informações, exemplos e analogias no texto, o tempo todo comparações, informações novas e muito exemplo para poder o aluno entender o que é que você quer dizer exatamente no texto. Monitorar o progresso do aluno, né, ver como é que ele está evoluindo, esclarecer as dúvidas e também dar o feedback daquilo que ele vem fazendo. Mas como deve ser a elaboração de um texto com dialogismo interacional? Então, como é que vai ser feito esse texto com dialogismo interacional, com esse dialogismo instrucional, que eu também posso chamar assim? Primeiro, você vai inserir estruturas que facilitem a memorização do aluno. Pode não ser aquele texto corrido, que às vezes aquele texto corrido ele vai dificultar o aluno de memorizar. Então, um texto com tópicos, com lembretes, com observações pode facilitar a memorização. 2. Você definir os objetivos a serem alcançados com aquele de estudo ao longo do texto, ou seja, deixe claro desde o início lá do material, da sessão, do módulo que você está preparando, o que é que você pretende que o aluno alcance com aquele aprendizado. 3. Na introdução, definir o tema geral e explicar como será desenvolvido. Então, deixe claro também qual é a metodologia que você vai usar e sobre qual tema aquele material vai falar. 4. Seja coloquial, use o tu e o você, mas também se refira a você como eu ou como nós. Tente aproximar com uma linguagem pessoal, certo? 5.
tente provocar o conhecimento do aluno. Como é que você faz isso? Leva sempre em conta aquilo que ele já estudou. Está aqui um exemplo. Você já produziu algum material para o curso online? Já analisou algum material produzido? Essa seria a forma, nossa forma, de tentar envolver o seu conhecimento, perguntando isso a você. Como eu fiz lá no primeiro vídeo, em que eu perguntei, inclusive em alguns momentos até afirmei, que a grande maioria de vocês, professores, sabe lidar com as redes sociais, com os aplicativos de mensagens. 6. Usar organizadores de avanço. Então, mostre ali para os seus alunos em que ponto ele está. Um exemplo aí, ó. Nesta edição, vamos abordar a escrita de materiais institucionais para curso online. Vamos conferir? Grifei aí o vamos conferir. Esse é um organizador de avanço. Ele vai mostrar que eu estou apontando para uma próxima etapa. 7. Use elementos adicionais. Então, você pode inserir dicas com o nome de dicas mesmo, saiba mais, fique de olho. Isso é interessante porque chama a atenção do aluno e ele vai ver com outro olhar aquela partezinha lá. Parte 8. Tópico 8. Estabeleça conexões entre capítulos, entre atividades, entre sessões, etc. Então, mostra a relação de um tópico com o outro, certo? Então, a gente pode colocar como exemplo, na sessão anterior, vimos que... Mas como melhoramos isso? É o que veremos nessa sessão. Então, veja, eu estou mostrando a relação das duas sessões para o aluno. O que é que ele viu em outra e o que é que ele vai ver na seguinte. Outra coisa interessante, esclarecer as palavras que podem gerar dúvida. Monta um glossário, monta ali um pequeno dicionário, tira as dúvidas das palavras que podem gerar dúvida, palavra que seja difícil para facilitar a leitura do aluno. Ponto 10, recapitula o que foi estudado. Então, sempre retomar o que foi estudado ao final de cada módulo, de cada sessão. Faz ali um pequeno textinho em que mostra o que é que o aluno estudou, certo? Vamos lá, a escrita dialógica instrucional é exemplificada. Eu fiz um exemplozinho para a gente poder perceber como é que se materializa. Nessa etapa, você irá compreender os parâmetros para elaborar o material necessário para o desenvolvimento de suas aulas virtuais, os quais são importantes para que a interação com seu aluno seja mantida. É importante você estar consciente de que não trabalhamos com a noção de certo ou errado, mas com a possibilidade de uma elaboração fundamentada na escrita dialógica instrucional, a fim de que você possa continuar assegurando o processo de ensino-aprendizagem em ambiente virtual. Assim, queremos gerar conhecimento e não verificar conhecimento. Para tanto, a seguir apresentaremos dicas de escrita dialógica. Coloquei em verde aí para colocar destaque. Nessa etapa, eu estou apontando aqui para o momento de escrita, depois eu mostro um objetivo. Você irá compreender os parâmetros para elaborar material necessário para o desenvolvimento de suas atividades virtuais. Em seguida, um outro objetivo, a fim de que você possa continuar segurando o processo de ensino-aprendizagem no ambiente virtual. E, por fim, eu aponto para o que você vai fazer na próxima etapa. A seguir, apresentaremos dicas de escrita dialógica. Está aqui as dicas de escrita dialógica institucional que você pode utilizar. Primeiro, estimular a curiosidade do aluno logo no início da atividade. Depois, elimine os adjetivos que não informam, então usa exagerado de adjetivo que não trouxer nenhuma informação, você vai retirando. 3. Evite o uso excessivo de palavras ou termos impessoais. Então, o isso, o aquilo, palavra problemática, coisa, problema, todas elas são imprecisas e muito generalizantes, então pode tirar aí qualquer menção a elas. Não use negações em excesso. Explique todos os termos técnicos. Faça a adequação do que você escreve à habilidade de leitura do aluno. Então, lembre-se, conheça o seu aluno, lembre-se para quem aquele texto está se destinando para poder adaptar a linguagem. Evite clichê, frase feita, jargão acadêmico. Então, não utilize nada que seja próprio da sua área, né? Se for utilizar, deixe claro o que aquele termo significa, mas evite qualquer clichê, qualquer frase feita. A adaptar textos complexos, alterne trechos abstratos com forma mais simples de contar e, por fim,
faça uso de redundância complementar. O que é isso? Você pode utilizar o tempo todo para garantir o diálogo, não é mesmo? Você entendeu? E daí por diante. Voltando daqui a pouco com mais uma etapa de como utilizar a linguagem no ambiente virtual.